Então olha aqui, olha só que imagem espetacular. Temos aqui uma flor simples, camada única de pétalas. E vamos usar uma linguagem bem tranquila aqui para que fixe bem esse exercício. Tá? O local que dá acesso ao sistema reprodutivo, vamos chamar de tubo. Depois aqui temos as anteras, que são essas hastes aqui, que tem umas penugens que dá para ver perfeitamente nessa imagem maravilhosa. Essas penugens, esses pelinhos que ficam aqui grudados, inclusive são utilizados pelos insetos para se fixarem melhor e conseguir se dirigir até o local do pólen. Né? Depois, na sequência, a gente vai pegar todos os detalhes desse órgão reprodutor todo aqui da planta. Né? Aqui é onde está depositado o pólen. Aqui. Depois nós vamos usar uma outra ferramenta um pouco mais escura para quando formos retirá-lo ficar bem fácil visualizar. Um pouquinho mais abaixo aqui a gente tem essa haste aqui que começa aqui e vai mudando a coloração até chegar aqui em cima. E aqui tem uma cabecinha de alfinete, parece uma cabeça de alfinete. Esse é o famoso estigma, tá bem? E aí na parte lateral e na parte inferior desta cabecinha de alfinete, né, junto da haste, na parte inferior do estigma, é onde deve ser colocado o pólen. E ele geralmente acaba meio que colando nessa parede ali. E aí depois de alguns dias você já começa a ver o resultado. O primeiro resultado é cair a folha, a flor, para então depois começar a gerar as protuberâncias iniciais, que geralmente são duas, e que darão origem à vagem propriamente dita. Tá? Então é claro que esse aqui é um esboço da apresentação, a preparação para o que vem, e estamos com o equipamento aqui preparado para entrar no detalhe e mostrar perfeitamente onde você deve colocar o pólen e entender depois o processo. Que uma vez que você fecha esse raciocínio, você vai polinizar muito fácil. Então aqui temos uma flor de camada simples, já com um close no sistema reprodutivo desta flor. E vamos começar falando ao local que dá acesso ao sistema de reprodução, que a gente chama de tubo polínico, tá? Onde você encontra também as anteras. Perceba que tem os pelinhos aqui, nessa imagem dá para ver perfeitamente, esses pelinhos aqui. Tudo tem função na natureza. Aqui o inseto aproveita para se segurar aqui nesses pelinhos e ter acesso ao que lhe interessa, que é o pólen. Pólen esse que do sistema reprodutivo é a parte masculina, é aquele que cede, sai daqui desta flor, vai para uma outra flor, em outra planta, num sistema de polinização cruzada, e lá na outra planta, na outra flor, vai encontrar esta cabecinha de alfinete aqui, que fica no final desta haste, que vai mudando o tom da coloração até chegar nesta cabecinha, que chamamos de estigma, que daí é a parte feminina desse sistema reprodutivo. Então, considerando o pólen masculino e o estigma feminino, é claro que este pólen será depositado em outra flor, em outra planta, na parte feminina, na parte inferior, na junção do final desta haste com esta que eu estou chamando grosseiramente aqui de cabecinha de alfinete, para ficar fácil de perceber. Tá? E depois nós vamos entrar no detalhe com a imagem ainda mais nítida desse sistema reprodutório. Tá bem? Então esse exercício aqui consiste em mostrar onde está localizado o pólen, tá? Que é aqui nessa região, ok? Estamos utilizando inclusive esta haste escura, preta aqui, para poder fazer o contraste com o pólen que é clarinho. Ocorre que às vezes quando você vai coletar esse pólen aqui, ele não gruda na haste ou no pincel que você estará usando, e aí ele cai. Então, o que você pode fazer é furar um pouquinho aqui, ó, a pétala,
e aí vai gerar uma leve umidade nesta haste ou pincel, e aí você vem aqui e coleta. Olha só, este aqui é o... Deixa eu parar um pouquinho de mexer aqui para ficar mais fácil de ver. Este é o pólen. É este pólen, que é a parte masculina desse sistema reprodutivo, que será colocado no estigma de outra flor em outra planta. E é o próximo passo que nós vamos fazer. E para ficar claro e nítido, nós vamos abrir um pouco mais esta planta aqui, essas hastes, e aí vamos mostrar no detalhe onde é que coloca. Depois faremos o exercício mostrando como é na prática sem precisar fazer tudo isso. O importante agora é você entender o que é cada parte do sistema reprodutivo e efetivamente onde depositar esse pólen. Então, aqui já com o pólen, nessa haste escura aqui, para poder perceber bem a diferença de tonalidade, que é a parte feminina do sistema reprodutivo. Então o pólen será depositado na parte feminina do sistema reprodutivo em outra flor, em outra planta. Tá? Por isso, polinização cruzada. É claro que nesse exercício aqui nós estamos abrindo aqui essa flor toda, mostrando todos os detalhes. Quando você for polinizar diretamente na planta, você não vai fazer isso. Isto é para entendimento e conhecimento de todas as partes do sistema reprodutivo. Depois, é claro que nós faremos uma polinização, abrindo o mínimo possível da planta, o suficiente para poder polinizar. Então, pólen devidamente coletado, dá para perceber aqui que ele está nessa haste escura, esta haste preta para poder perceber a diferença de tonalidade. Este pólen, que é a parte masculina do sistema reprodutivo, será colocado na parte feminina de outra flor localizada em outra planta. Por isso, polinização cruzada. Evidente que neste exercício aqui estamos abrindo a flor como um todo, examinando todas as partes, e esse é o objetivo, que você entenda e fixe muito bem o que é parte masculina, o que é parte feminina, onde coletar e onde depositar o pólen. Por isso estamos fazendo no detalhe. Quando você for fazer a polinização nas suas plantas, na sua casa, na sua produção, não vai fazer tudo isso que a gente está fazendo aqui. Você vai fazer apenas um corte da flor e fará o depósito do pólen. E claro, faremos esse exercício também. Mas repito, o importante agora é entender o que é parte masculina, o que é parte feminina. Então olha só, sempre buscando o detalhe do exercício, que é isso que é a nossa motivação. Perceba que a olho nu, nas imagens anteriores, você não conseguia entender a quantidade, podia até entender que é muito pouco, que é insuficiente. Aqui ainda nesta imagem, mesmo com o recurso da tecnologia, não dá para entender a quantidade de pólen que tem aqui. Isso é uma coisa impressionante, isso é microscópico. Então, na verdade, bastaria um único grânulo, que é minúsculo e não dá para colocar no detalhe aqui, encostar no estigma e esse estando saudável, e o processo se desencadeará. Mas olha essa imagem, perceba que a olho nu, sem o zoom, é quase nada. Mas quando você entra no detalhe, você vê que realmente é muito pólen. Dá uma olhada no comparativo com o dedo do agricultor aqui, do produtor. O que é esta pequena quantidade de pólen? É um nada. Mas há muito material suficiente aí para polinizar inúmeras plantas, sabe? Então, às vezes, até você está no caminho com a haste ou com o pincel para levar o pólen até a outra flor e você acha que caiu, mas tendo um pouquinho ali é o suficiente. Eventualmente, ocorrem perguntas, e uma me ocorreu agora aqui para fazer um comentário. Essa quantidade de pólen vai gerar mais sementes? Não.
Na verdade, aqui é quase que como uma corrida também, né? Apenas um deles entrando em contato com o estigma vai gerar uma nova vagem e vai fazer aquilo que tem que fazer, a sua missão, vai cumprir seu papel e você depois vai colher as sementes no futuro. O que influencia diretamente na quantidade, na qualidade das sementes, inclusive em alguns casos, não sendo genético, no tamanho da vagem, é uma planta bem nutrida. Tanto a que cede o pólen, quanto a que receberá o pólen. A que receberá, mais ainda necessitará de atenção, porque uma vagem fazendo uma analogia, é uma gestação. Há um gasto de energia maior e aí nesse momento o cultivador tem que ter o cuidado em reforçar um pouco a sua fertilização. Bom, coletamos o pólen e agora vamos entender onde deveremos depositar o pólen. E aí vamos dar continuidade. Então, observando esta flor, aqui, não sei se dá para ver na câmera, tem um pontinho levemente brilhoso aqui, ó. Esta cabecinha aqui, de alfinete, que grosseiramente o chama, é o estigma, a parte feminina do sistema reprodutivo da flor. Então é aqui onde deverá ser depositado o pólen. E onde especificamente? Então aqui, percebam que a haste que sustenta o estigma, ela começa aí no final, aqui ela muda um pouco a tonalidade. Percebam que aqui há um leve brilho neste estigma, que é a cabecinha do alfinete, ok? Aqui há uma resina, uma cera, que na natureza tudo tem função, tudo é muito bem arquitetado, é impressionante. Então o pólen, quando encosta aqui, ele gruda. E aí ocorre a polinização, que é diferente, que é o estágio anterior à fecundação. Quando você executa muito bem a tarefa, colheu o pólen de outra flor, colocou em outra planta, uma outra flor em outra planta e depositou no lugar adequado, que é aqui, você fez a polinização. A fecundação vai depender da natureza, fica a cargo dela dar sequência nesse processo, ok? Então, observem aqui novamente a haste, esta protuberância aqui, que é esta cabecinha de alfinete, que é o estigma. E o pólen deve ser depositado justamente nessa junção da haste com o estigma. Depois, quando fizermos o exercício, isso ficará bem claro. Porque você vem com o pólen aqui, sobe, quando trava aqui, solta, puxa a haste ou puxa o pincel e você deixa lá depositado o pólen. Claro que nós vamos fazer isso mais à frente com detalhe. Então percebam aqui, com outra flor aberta, há aqui um leve brilho. Este aqui chama-se estigma, que é sustentado aqui por esta haste, ok? Então aqui é onde deverá ser depositado o pólen, que é a parte masculina do sistema reprodutivo. Na junção entre a haste e o estigma, aqui é o local onde deve ser depositado o pólen. Quando você está fazendo na sua casa, na sua produção, a introdução do pólen aqui, há um orifício aqui que depois nós mostraremos com detalhe, você puxa para cima, ele dá uma travada justamente dessa cabecinha de alfinete aqui no estigma. E por conta de conter uma resina, uma cera aqui, e a natureza é perfeita para isso, faz com que grude esse pólen aqui no local exato, e aí você então terá concluído a etapa da polinização, que é diferente da fecundação, que ficará ao encargo da natureza. Então um pólen saudável, uma flor saudável fecundará e depois, por consequência, uma planta bem nutrida lhe trará boas vagens e, claro, por consequência, boas sementes. Então, pólen coletado de uma flor de outra planta e agora, considerando
criando o cenário aqui de que estamos em outra planta. E lembrando que esse exercício aqui é para ver no detalhe e entender o processo como um todo. Parte masculina aqui na haste, parte feminina aqui, o estigma esperando, né? Colocou aqui, travou nessa parte aqui, ó, dá uma travadinha, leve travada aqui, ó. Puxou, o pólen ficou depositado ali, porque essa resina, essa cera que tem aqui, ela segura o pólen. Pronto, então aqui, feito a polinização. E agora vamos deixar que a natureza se encarregue do restante. Notem que esta haste aqui, ao puxar, saiu sem o pólen ficou grudado aqui. Evidente que em algum momento ou outro pode ficar um resíduo outro aqui, tudo bem, tranquilo. Isso ocorre principalmente quando você está com um pincel. Depois nós faremos exercícios com pincel, né? O pincel, como tem as cerdas, ele fica mais fácil de ficar grudado. Que não é um problema, é tranquilo isso. Ok, fizemos o exercício anterior muito bem detalhado, um show de imagens. E agora estamos aqui com outra flor para mostrar uma realidade mais próxima do que é a flor junto à sua planta, né? Por que isso? Porque mais à frente e no seu dia a dia você fará a polinização com a flor na planta, tá? Então, o que consiste agora? Vamos retirar o pólen do lugar indicado, da parte feminina, e vamos colocar na parte feminina, já utilizando uma haste e depois um pincel, para você entender como é a mecânica desse movimento e daí fazer com que esse pólen fique grudado na parte feminina, que é o estigma, ok? Então vamos lá. Muito bem, aqui eu estou utilizando um palito daqueles de churrasco que nós pintamos ele de preto para dar o contraste com o pólen, para que a imagem pudesse captar em alta resolução aquilo que nós queremos, tá bem? Então, escolho um dos orifícios, aqui tem 1, 2 disponíveis, tem mais 2 embaixo, mas o que está acessível é esse aqui. Coloco aqui, puxo até o travamento nessa cabecinha de alfinete que vocês já conhecem. Posso até dar uma girada e puxo. Então, esta planta evoluiu de tal maneira que aí nesta cabecinha de alfinete, na parte de baixo, que você já sabe onde é o local, ela criou um adesivo. Esse adesivo segura o pólen, e aí este pólen aqui no local certo, a partir desse momento, poderá acontecer a fertilização. Eu digo poderá, que pode ser que não dê certo, mas é isso. E aí, conseguindo atingir o nosso objetivo, que é a fertilização, a polinização bem sucedida, depois, na sequência dos vídeos, vão entender o que ocorre nestas fases até a colheita da vagem. Então, nesse exercício que se propõe a mostrar no detalhe o sistema reprodutivo das adênium, é claro que nós selecionamos flores, escolhemos aquela que queríamos, abrimos elas, investigamos as que tinham pólen, as que tinham estigma. Por quê? E aí este comentário é interessante agora. Ocorrerá em que em algum momento, quando você for coletar o pólen, não encontrar pólen. Isso faz parte, acontecerá. Porém, tendo pólen ou não tendo pólen, ela pode servir para fazer a polinização. De que maneira? Uma vez que ela tem o pólen, o processo é normal, como fizemos no exercício anterior. Não tendo pólen, mas tendo o estigma, que é a parte feminina da flor, então ela poderá receber o pólen. Então perceba que uma planta que, mesmo não tendo a parte masculina disponível para coleta, porque caiu, ou porque de fato não o tinha, não impede que ela receba o pólen de outra flor aqui no seu estigma. Por outro lado, pode ocorrer, e ocorre sim, isso ocorre com maior frequência nas multipétalas,
de simplesmente não haver o estigma, que é a parte feminina. E nesse caso, dificilmente ocorrerá de aparecer o pólen, apesar de ocorrer, porque quando a má formação começa aqui na parte inferior do estigma, dificilmente haverá sustentação aqui para o pólen. Então, essa planta que não possui o estigma é uma planta que você não poderá fazer a polinização. Agora, cuidado, que em alguns casos você abre uma flor em uma planta e esta flor não tem o estigma, parte feminina, mas pode ser que em outra flor haja, então seja uma anomalia em uma flor ou outra. Cabe a você dar uma investigada para entender se essa planta de fato, toda ela, gera flores sem o estigma ou se foi uma ou outra por algum motivo.